Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. E hoje a gente com uma pauta super especial na TV Banqueta e Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente com uma pauta super especial. A gente vai falar um pouco de justiça de transição, do primeiro congresso latino-americano, produzido pelo professor Lucas Gontijo, meu grande amigo, parceiro, professor, uma pessoa assim que mora no fundo do meu coração, independente de qualquer coisa, né? O primeiro Congresso Latino-Americano de Direito, Memória, Democracia e Crimes de Lesa Humanidade. Isso é muito importante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo na sociedade brasileira, esse momento acirrado da política, da polarização, e entendendo também que não há outro caminho possível que não seja a democracia, as liberdades e as garantias individuais. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. Eu acho que a gente precisa tratar de assuntos espinhosos, mas que são necessários para a gente entender um pouco a América Latina, o Brasil e o contexto da política mundial nesse momento, principalmente com os reflexos que a gente tem aqui no Brasil e na América Latina sobre essa política de império, né, aplicada sobre os nossos ombros, né, ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber e coragem para todos nós, né, Lucas? Coragem, Edson. Acho que a palavra desse congresso é coragem, né? O enfrentamento que ele propõe é um enfrentamento necessário. E eu acho que essa é a missão da universidade, né? É formar os moços. Então, esses são temas delicados, né? Então, esse congresso, na verdade, ele foi feito pela primeira vez em 2019, essa é a segunda edição. Em 2019, nós estávamos concentrados na questão da lei de anistia, que ela fazia, então, em 2019, 40 anos, e também na questão de apologias via fake news à ditadura. Então, geralmente, a ideia de justiça de transição está sempre conectada à ideia dos estados, né, em regimes de exceção, né, governos de exceção, que cometem atrocidades contra a sua própria população. E esse ano, né, a perspectiva é discutir a ideia de justiça de transição amplo senso, pensar as consequências danosas da maior operação de lawfare da história, que é a Operação Lava Jato, pensar as consequências da pandemia, pensar os crimes que têm sido cometidos já há 5 séculos, mas tem sido agora uma pauta triste do Brasil, os crimes contra os povos indígenas, né? E as consequências do racismo, né? De uma escravidão que ainda não foi superada. Então, a temática é pensar, é possível, né, fazer justiça, né, em âmbito de América Latina sobre esses muitos problemas graves, né, que o Estado sempre esteve envolvido, o Estado, de certa maneira, sempre participou, proporcionou, foi um polo ativo, né, em grandes atrocidades contra o próprio povo. Então, a justiça de transição, ela sempre coloca, olha, esse direito que sempre existiu, que sempre esteve aí, que foi por um sistema de exceção afastado, e os crimes que daí decorreram, esses crimes não podem ser levados, né, aos tribunais, esses crimes não precisam ser pensados. E aí, a partir disso aí, no subtítulo, é Justiça de Transição, Corrupção, Exceção, Diferença e Risco. E aí eu queria te perguntar, onde é que a gente transita nessa conversa? Porque nós temos, em uma das conversas que eu tive com Daniel Omar Pérez, e a gente estava conversando sobre a reativação do Comando Sul dos Estados Unidos com o Exército americano, a Marinha Americana, logo depois que é descoberto aqui o pré-sal, né?
Quando a gente pensa tudo isso, Lucas, quando a gente traz esse arcabouço de conhecimento ou essas informações, a gente também traz um questionamento muito forte, não só para o campo acadêmico, mas também por aquilo que age por cima da gente, que é essa estrutura de império, né? Como é que a gente pensa esse subtítulo que é colocado no Congresso na perspectiva de entender isso que nos cerca? Por exemplo, Operação Lava Jato, com o sistema de lawfare, que é aplicado muito fortemente no Brasil. Nós discutimos isso desde a época do rádio, e agora nós chegamos nessa concretude que a gente já sabia que era uma coisa ilegal, que não respeitava o devido processo legal, que existia uma mulher no poder e essa mulher não foi respeitada com a sua dignidade. Nós temos um homem hoje no poder que faz coisas piores e ele não tem esses mesmos ataques. Então, como é que a gente pensa tudo isso quando a gente fala de risco, de exceção, de democracia, a gente fala de justiça de transição, de corrupção? Isso tudo está dentro do Congresso também? Wesley, com toda certeza. Eu vou abordar essa sua pergunta, que ela é importantíssima e eu acho que extremamente sensível para a pauta. Mas antes eu tenho só que dizer que o Congresso é organizado, né, pelos programas de pós-graduação da PUC Minas, associado à FAGE, né, que é outro programa de pós-graduação de Belo Horizonte, né, dos jesuítas, do Instituto Santo Inácio de Loyola, também é coordenado pela UFMG, pela UFRJ no Rio de Janeiro, e uma dos organizadores que estão por detrás de tudo é a Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz. E tem uma equipe de alunos e uma equipe de professores, professor Cláudio Brandão, professor Zé Luiz Quadros, né, que na verdade a gente é um grupo grande, uma rede, e eu precisava colocar isso logo de pronto para que nossos telespectadores soubessem quem está por detrás, né, dessa promoção, ou seja, pôr em pauta para que a nossa sociedade discuta esses problemas. Vamos começar pela questão da Lava Jato. O que está por detrás da Lava Jato, Ederson, é o que está por detrás da maior parte dos crimes, que é um controle do capital, que manipula o Estado, né? Então, na verdade, hoje nós podemos dizer que a democracia atingiu o sufrágio universal. A democracia ela atingiu os dois gêneros e não há mais distinção de classe social ou berço para que se possa votar, né? E nós todos temos uma crença de que nós podemos participar ativamente dos processos políticos e seríamos, então, autônomos e constituidores, né, das leis, das normas quais estamos submetidos. Mas o jogo se mostrou muito mais complexo. Interesses econômicos subjazem, né, as instituições públicas no nosso país, muitas vezes. Então, veja só, a Operação Lava Jato, ela veio demonstrando, e isso ficou muito claro, né, que não só foi um coluio de comparsas, por exemplo, que o princípio da imparcialidade do juiz estava corrompido, ele combinava os atos processuais com o Ministério Público, mas por detrás dessa corrupção, que a Operação Lava Jato é uma operação essencialmente corrupta, né? Essencialmente corrupta, mas o que estava por detrás era desmontar o país, era derrubar as empreiteiras brasileiras poderosas, era desmantelar a Petrobras, era derrubar um governo eleito e colocar um governo que sobe ao poder, como foi o governo do Temer, que foi um governo para desmantelar os direitos sociais da nossa população, fazer a reforma trabalhista, que na verdade foi um grande equívoco às pessoas que apoiavam, porque na verdade nós só tiramos direitos trabalhistas e acumulamos o capital na mão dos detentores de poder. Uhum. A Petrobras, né, foi desarticulada, dividida, né, picada e leiloada, e o que sobrou da Petrobras hoje está na mão dos acionistas. E essa questão da mão dos acionistas é interessante. Por exemplo, a gasolina hoje está a R$7, né, um preço exorbitante. E por que ela está a esse preço? Ela está a esse preço porque agora a Petrobras está sob controle dos acionistas.
que são poucos, e acionistas, inclusive, de capital externo. Né? Bom, eu não sou acionista. Né? Você não é acionista. Então, nós somos aqueles que pagamos R$7 para os acionistas. Isso é efeito do que a Operação Lava Jato conseguiu fazer no país. Ela conseguiu derrubar um governo legitimamente eleito, né? Ela conseguiu interferir no processo eleitoral para dar espaço para essas forças que estão a serviço do capital operarem no Brasil. Então, na verdade, houve uma grande fratura da nossa soberania por meio de um grande golpe orquestrado por forças externas ao Brasil, do grande capital. E a elite econômica brasileira é uma elite submetida, né? É uma elite que opera para o capital internacional, tendo apenas migalhas desse grande lucro. Né? Então, isso mostra que o Brasil é de fato dos brasileiros. Agora, te devolvo a palavra, pegando essa pauta do que foi a Operação Lava Jato no Brasil e também de toda a cobertura que a Operação Lava Jato teve, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Não é? Então, isso não foi só a 13ª vara em Curitiba. Né? Na verdade, houve um grande pacto nacional para que isso acontecesse. E é preciso lembrar também que as notícias de que havia fraude e combinações entre Ministério Público e Judiciário, isso veio à tona pelo Intercept muito antes. Tá? Mas vejo que, mesmo assim, né, o TRF4 pôde prender o presidente, o ex-presidente Lula, 2 meses antes da sentença do TRF4, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, permitiu a prisão em segunda instância. Então, um candidato que era possivelmente eleito, né, havia uma boa probabilidade de ser eleito, porque estava na frente das pesquisas, foi tirado do sistema eleitoral. Né? Não pôde concorrer. Então, isso interferiu diretamente na eleição de 2018, que levou ao poder o atual presidente. Então, assim, são crimes muito sérios, né? São consequências muito graves para o nosso país, são crimes de lesa pátria, e nós ainda não acordamos para a necessidade de judicializar as pessoas envolvidas nisso, né, e puni-las. Então, o que aconteceu houve, na verdade, um apagão da memória da Lava Jato, como se a Lava Jato é coisa, né, do passado. Né? Mas nós temos que pensar sobre isso. Né? Uhum. Uma outra oportunidade também, eu conversando com Vladimir Safato, a gente estava falando sobre a democracia de baixa incidência. Uhum. A gente tem essa característica na América Latina, Lucas. Como é que a gente pensa isso, professor? Porque eu acho que esse congresso vem numa hora interessante, que é também no momento de transição, que a gente precisa reafirmar o nosso pé na democracia, nas liberdades individuais, nas garantias fundamentais. Né? Nunca foi tão necessário falar o óbvio. Como é que a gente pensa tudo isso, Lucas? Eu acho que nós estamos em cima dessa questão. Vamos pautar a resposta à sua pergunta, pegando a questão indígena, por exemplo, para pensar em democracia no Brasil. Qual é uma das mais belas e preciosas, né, características do Brasil? É que o Brasil ainda, hoje, em pleno século XXI, ainda tem povos autóctones remanescentes pré-colombianos, né, os povos indígenas que estavam aqui. Olha a preciosidade desse povo ainda existir, com a sua forma de ver o mundo, com a sua cultura, né, com a sua arte. Né? Olha como isso é precioso para a humanidade. Sabemos dessa diversidade radical que os indígenas nos apresentam. E que civilização espetacular, né? Que vive em harmonia com a natureza, né? Que constrói aldeias que têm uma coesão cívica incrível. Né? Todos moram nas mesmas ocas, das mesmas tabas. Eles não têm cerca, eles não têm propriedade privada, eles não têm trancas, eles não têm vergonha do próprio corpo. Então, assim, que espetáculo antropológico desses povos estarem aí. O que o Brasil deveria fazer? O Brasil deveria proteger esses povos,
como seu mais precioso tesouro. Assim também como a proteção da biodiversidade, da selva amazônica. Né? E não é só a selva amazônica, esses povos são espalhados por todo o país, em harmonia com a natureza e preservando a natureza. Então, de onde vem a loucura, né, de entrar em conflito com esses povos, né, matando-os, invadindo a terra desses povos, ou destruindo a floresta amazônica, né, para buscar ouro, que é todo, inclusive, contrabandeado? Por que nós não temos controle disso? É porque o nosso Estado, Anderson, opera para o capital. O governo atual federal opera para os madeireiros, para os mineradores ilegais, para o contrabando de ouro. E essa é a questão da democracia. Nós não temos soberania. Na verdade, não existe, por exemplo, nenhuma operação, né, para conter a destruição ambiental que implica, em brevíssimo prazo, na destruição de todo o país, porque nós estamos já enfrentando secas, agora nós vamos enfrentar um verão quentíssimo, nós vamos ter problemas hídricos agora que estão a caminho, problemas de apagão. O governador do estado, hoje mesmo, aceitou lá na cidade de Capitólio que nós vamos provavelmente enfrentar aí apagões. E nós estamos defendendo quem, em detrimento da população brasileira, para que nós cheguemos a esse colapso? Nós estamos defendendo os vendedores de carne, né, que transformam floresta em pasto, né, que é um pequeno mercado. Né? Então, veja que isso, inclusive, todo o grande sistema agropecuário brasileiro está sendo posto abaixo, porque vai faltar água, vai faltar para todo mundo. Mas esses grileiros estão no poder, os madeireiros estão no poder, inclui, inclusive, com o ex-presidente do meio ambiente, né? Os mineradores estão no poder. Então, assim, nós não temos, na verdade, conseguido segurar nossa soberania. Né? Nós não temos conseguido proteger o nosso povo. Né? E esses estrutores, por exemplo, como hoje o Congresso tematiza, porque são todas questões transversais. Então, por exemplo, a questão da violência contra os povos indígenas é violência contra o nosso povo miscigenado. É uma violência racial. É a antiga racialização que colonizou o país e colonizou o Brasil de forma racializada para, na verdade, gastar a gente, tirar o sangue dessas pessoas e matá-las de tanto trabalhar para drenar o seu capital para um grupo étnico especial, o branco, que tem muita vantagem no nosso país. Uhum. Então, assim, se nós quisermos discutir democracia no Brasil, nós temos que discutir soberania. E nós temos que descobrir realmente quem está por detrás do desmantelamento do Brasil. Então, quem está por detrás do desmantelamento da Petrobras? Quem está por detrás agora, por exemplo, de nós termos privatizado a Eletrobras, sendo que privatizando a Eletrobras, nós estamos privatizando setores estratégicos do nosso país, que deveriam levar a luz para todos, o correio, ir nos lugares ermos, nos rincões, né, nos lugares difíceis. Mas nós estamos, na verdade, deixando que o país seja desmontado na nossa frente. Assim como estamos deixando todo o sistema ambiental entrar em colapso e nós não conseguimos articular a defesa. É como se nós estivéssemos sendo atacados por inimigos e estivéssemos inertes, sem saber o que fazer. Uhum. Então, nós temos que repensar realmente o pacto público. Nós temos que realmente repensar a soberania nacional. E um congresso como esse, que fala, olha, qual memória queremos construir? Porque, assim, qual passado temos que refletir sobre ele para que esse passado, então, nos propicie um presente e com ele nós possamos, então, projetar um futuro? Não é? Então, esse congresso ele trabalha essa dimensão temporal. Né? Uhum. E, por isso, justiça de transição, ou seja, a justiça que vai se descolar de um passado para poder julgá-lo, uhum, para poder colocá-lo no banco dos réus e poder apontar os culpados. E dar direito a essas vítimas de serem as vítimas. Porque as vítimas não têm nem o espaço, na atual conjuntura do nosso país, de se pautarem como vítimas. Nós tivemos uma gestão absolutamente desastrosa, criminosa do Covid. Não é? Então, por exemplo, hoje uma notícia escandalosa, mas é só mais uma, é porque são tantas, nós vamos esquecendo de uma notícia na outra,
porque são tantos escândalos que a gente já nem consegue sistematizá-los, mas vou citar o de hoje. Né? O ministro da Saúde, né, o Queiroga, com Covid lá nos Estados Unidos, postou na terça-feira, no seu Instagram, que máscara não funciona e que nem a vacina funciona, porque ele tomou as vacinas, usa máscara e ainda assim pegou Covid. Ele postou isso nos stories, né, que apaga. Mas isso é gravíssimo. Né? Então, assim, o ministro da Saúde fazendo apologia, então, ao negacionismo. Então, o ministro da Saúde negacionista, um presidente de um país negacionista. Então, assim, e as vítimas? Né? E quantas pessoas que começaram a se sentir mal em casa, né? Como nós estávamos falando aqui agora mesmo antes da entrevista. Aí falaram, acho que eu vou dar um pulo no hospital para ver. Né? Entraram no hospital, já não saíram mais, pararam no CTI, foram entubados e de lá foram para o cemitério. Então, quantas pessoas arrumaram uma malinha ali em casa em condições, né? Tipo assim, já eu volto, né? Vamos ver o que é isso. E não voltaram para casa. Agora, nós tivemos uma gestão criminosa disso. E como é que fica? Né? Nós vamos simplesmente falar, olha, não foi nada, é um acidente. Não é acidente. A culpa. Né? Há culpa por negligência, há culpa por imperícia, né? Há culpa por diversas formas, mas também há dolo. Né? Porque também há um comprometimento com o capital e o interesse de fazer com que as pessoas fossem levadas ao trabalho se expondo a risco. Né? E a catástrofe econômica, né? Nós estamos chegando a 600 mil mortos. Né? E como é que fica isso para a economia dessas famílias e para a economia do Brasil? E a estagnação econômica? E quantas pessoas perderam o emprego? E as múltiplas consequências da crise econômica, como o aumento da violência? Então, isso tudo foi um erro, nós não acertamos. Primeiro que os culpados não aceitam, que erraram, eles não se redimem. Então, nós temos que fazer isso acontecer. Sabe? E aí, desculpa eu ter alongado também essa fala, mas professor. Qual é a responsabilidade da universidade, dos institutos de educação envolvidos no projeto, né, da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz? Nós precisamos pôr a nossa sociedade para pensar sobre isso. É preciso estabelecer esses eixos de reflexão, porque esses eixos de reflexão, e é o que o Congresso pretende, está atraindo muitos jovens a escrever para participar dos grupos de trabalho. Depois vão ser artigos que serão publicados, né? E nós então começamos a pensar sobre o problema. E esse é o primeiro passo. Né? E dessa forma, pela disseminação, né, de informações que o Congresso consegue fazer, pela possibilidade dele arquear reflexões críticas, né? Ele consegue fazer isso que cabe às universidades, que é pensar a nossa sociedade e dessa forma produzir diagnósticos para a nossa sociedade, para propor, então, prognósticos. Né? Prognósticos sobre como é que nós vamos democratizar o nosso país. Como é que nós vamos sair desse buraco. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta, é um minutinho só, não saia daí, tá bom? A gente está conversando aqui com o professor Lucas Gontijo e estamos falando um pouco de justiça de transição desse primeiro congresso latino-americano que vai tratar de grandes assuntos para a sociedade brasileira. Em um minutinho só nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível.
A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Lucas Gontijo a respeito do 2º Congresso Latino-Americano de Justiça e Paz. Não é isso, professor? E aí eu queria colocar um dedo na ferida aqui, que é... Eu li o livro também do André Coríbico, Guerras Híbridas. Muito bom livro. E o Guerras Híbridas fala exatamente isso, como que os Estados Unidos ele opera nessa coisa do ataque periférico, né? E por trás disso nós temos ali um alinhamento do Brasil com o BRICS, com a África, a Índia, o Brasil, junto com a Rússia, para criar uma moeda comum, né? E passar, a partir desse momento, negociar com essa moeda, afastando o dólar. Obviamente que isso trouxe a reação, né? E a Lava Jato, me parece que é um produto sem dúvida, dessa guerra híbrida, que traz... O primeiro alvo seria a Rússia, mas o André fala que não é mais dessa forma, as guerras não são feitas dessa forma. Ela vai pegando a periferia até atingir e fazendo com que a periferia atinja esse alvo que deveria ser atingido pelo império dominante do capital, que seria os Estados Unidos, direto com a Rússia. Então, ela não faz isso diretamente, mas ela vem pela periferia. Então, pega ali o Brasil e depois vai pegar a África. Agora, lá na África, está tendo o mesmo esquema da Operação Lava Jato, a mesma coisa, a mesma estrutura. Estava vendo isso na BBC de Londres. Como que a gente pensa isso e como é que a gente trabalha essa perspectiva, professor? Porque eu acho que o nosso público e o público em geral, que tem uma perspectiva de um pensamento um pouco mais crítico, com essa abertura, pode puxar esse fio da meada para entender um pouco de como funcionam essas estruturas de poder, né, que dominam as nossas subjetividades, que dominam as nossas formas de condução na sociedade, né? E faz com que, no momento que a gente está vivendo, nós vamos para a rua para defender a perda dos nossos próprios direitos, né? Como é que a gente pensa tudo isso? Edson, essa questão ela realmente precisa ser pautada no nosso país. Eu começaria colocando a primeira questão quando a Europa, no seu processo expansionista, a partir do século XVI, ela começa a fazer a colonização da América, ela aprende a colonizar os outros continentes e submetê-los ao seu poder. E depois vai ser a Ásia e também a África. Então, cria-se uma lógica de um espaço de concentração de poder econômico e dominação de outros territórios e de outros povos a serviço desse processo de concentração. Essa colonização racializada, né, ela é uma dominação de humanos e é uma dominação de todo o patrimônio, todos os recursos naturais desses povos, né, que residem nessas áreas. Depois esse deslocamento aconteceu do polo dominante para dentro dos Estados Unidos, né? Mas hoje ele já não tem propriamente um lugar específico no globo, né? Hoje é o capital, né, que funciona globalmente. E o capital ele descobriu, por meio de testes, ele vai testando movimentos
né, desmantelamento político de alguns países. Então, a Operação Lava Jato, ela não é propriamente, ela não é inventada, criada para ter esse efeito. Ela é um tipo de operação que foi experimentado pela primeira vez na Itália, com a Operação Mãos Limpas, né? Manipulita, a Operação Manipulita da Itália. A Operação Mãos Limpas, ela consegue ativar uma adesão política dos cidadãos com algumas estratégias assim que eles testaram, viram que funciona. A primeira as pessoas de classe média, as pessoas trabalhadoras, elas têm absoluta ojeriza à corrupção, porque elas são todas dentro da regra do jogo e tem alguém que está jogando fora da regra e está se beneficiando disso. Então, a corrupção, ela nos afeta, ninguém gosta da corrupção. Mas é possível você manipular essas pessoas a desenvolver um ódio a um determinado grupo. E a mídia, então, orquestra os alvos a serem pautados dentro desse processo. Então, uma operação como a Lava Jato, que teve por preceito, né, por estrutura, combater a corrupção, ela naturalmente teria uma grande adesão, né, da população brasileira. E depois são esses ódios, né, esses recalques, né, essas questões íntimas que a população brasileira não resolveu. Isso tudo, de uma certa forma, passou a ser orquestrado pela manipulação de fake news, né, por pautas previamente orquestradas, né, pela grande imprensa, pela grande mídia. E esses processos foram funcionando. Então, na verdade, existe uma prática, né? E o Brasil, por exemplo, que estava, na verdade, na condição até de sexta maior economia do mundo, né? O Brasil que estava num pacto junto com os BRICS, né? Com a África do Sul, com a Índia, com a China e com a Rússia, né? Países aí que têm grandes populações, né? São demograficamente muito populosos, com muitos recursos naturais e também territorialmente muito grande, né? Esse grupo era muito perigoso, né? Possibilitando, então, uma reviravolta, né, no tabuleiro, né, de grupos que estavam assujeitados tornarem-se protagonistas da sua própria história, né? Então, por exemplo, muitos brasileiros estavam com a possibilidade de levar seus filhos para as universidades, coisa que nunca tinha acontecido em muitas famílias, né? Muitos brasileiros estavam crescendo patrimonialmente, e isso não é interessante para o grande sistema que precisa de mão de obra barata, né? Precisa vender, por exemplo, saúde, vender remédios, vender uma série de produtos que estão dominados, tecnológicos sobretudo, na mão de muito pouca gente. Então, não é que o mundo orquestrou um grande golpe sobre esses países, né, e puxou o tapete desses países, sobretudo puxou o tapete do Brasil. É que o mercado ele funciona a partir de um processo de uma subjetivação, né, de defesa dos seus interesses, né, e desqualificação, né, de seus adversários. E a população brasileira ela foi induzida, né, a um discurso de ódio. No Congresso, uma das temáticas é o hate speech, né? Essa manipulação se dá no que, né, pautado como guerra híbrida, porque, na verdade, ela vai penetrar as casas das pessoas, né? Ela vai produzir ativistas, né, que, na verdade, vão estar lutando contra si mesmos. Por exemplo, os motoristas de Uber, né, eram apologetas ou faziam apologia ao neoliberalismo. Eu sou meu patrão, né? Eu controlo a minha jornada de trabalho, eu trabalho a hora que eu quero, né? Eu sou um autônomo. Na verdade, ele dizia, eu sou um pequeno empresário e abro mão dos meus direitos trabalhistas, como também pesquisas aconteceram, os motoristas de Uber, né, os entregadores de produtos, eles apoiaram fortemente aí o governo Bolsonaro. Eles eram uma das bases eleitorais do governo. Agora, olha hoje como estão os Ubers. Com a gasolina a R$7, e a empresa Uber não reajustou com eles
as suas viagens pelos últimos 3 anos. A empresa Uber, inclusive, tirou o sistema de telefonia que eles podiam fazer reclamações, fazer registros, registrar eventuais acontecimentos que eles gostariam de reclamar ou questionar. Não, é só o aplicativo. Eles não têm mais nada além do aplicativo. E hoje eles estão escravizados e sucateados dentro do aplicativo. Então, o que ficou faltando é que o povo brasileiro tinha que compreender o mais rápido possível que o neoliberalismo levaria a esse desmantelamento total das nossas garantias sociais, das nossas garantias trabalhistas, das nossas garantias previdenciárias, né? E nós teríamos essa sociedade atomizada e incapaz de reagir, por exemplo, a Uber, ou reagir, por exemplo, ao avanço do neoliberalismo que tem acontecido em inúmeras empresas que têm trabalhado com terceirização. Tá? Então, desde o governo Temer, nós temos vindo aí num 7-1 todo dia, Edson. É um 7-1 atrás do outro. Agora, por exemplo, está em pauta o desmantelamento da lei de políticas de remédios genéricos, né? Então, nós podemos perder a lei que gera os genéricos, que faz remédio ficar mais barato. A quem interessa o remédio ficar mais caro? As grandes indústrias químicas. Então, como que o nosso Congresso vai votar a favor dessas indústrias contra o povo brasileiro? Mas, aparentemente, vai ser mais um 7-1. Né? Então, esse é o problema da guerra híbrida, porque ela consegue fazer pessoas que estão, na verdade, frágeis, né? Adotarem o discurso, né, dos dominantes e jogarem contra si mesmos. Né? Então, é uma tristeza. Né? Nós vivemos tempos muito difíceis. Só Fábio Belo para nos ajudar, né? Que saudade do Fábio Belo. O Fábio Belo, ele nos explica muito de por que esses recalques também. Muito bom. Essa é uma conversa que nós temos que montar. É verdade. O Dunkel também, que você entrevista, né, com certa frequência também. Safatli também. Né? Muita gente boa vem aqui no seu programa. Aí, tá aí o exemplo, né? Não, eu sou uma exceção. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer mais um intervalo. A gente volta com a parte final aqui do Cultura Geral. Não saia daí. Nós estamos aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, entrevistando esse grande professor, amigo, Lucas Otige. A gente vai voltar aqui daqui um minutinho para a gente continuar falando desse Congresso Latino-Americano de Justiça de Transição. Eu acho que é muito importante, justiça e paz, né? É muito importante a gente entender todo esse contexto que a gente está vivendo, porque é um desafio social. E eu acho que daqui uns 10 a 15 anos nós vamos sentir muita vergonha do que nós estamos passando agora. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta.
Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está indo para a parte final do programa. Eu queria já perguntar para o professor Lucas, dentro do processo civilizatório, o que a gente tem vivido, e a gente pensar um pouco em ditadura, pensar um pouco nessa parte da justiça de transição, e essa cultura entranhada na gente na América Latina, que é uma cultura de violência, né? E que, obviamente, que no processo de violência militar, violência desses golpes que a gente vem sofrendo ao longo da história da América Latina, essencialmente do Brasil, como é que a gente pensa tudo isso juntos para a gente poder finalizar esse programa com esse chamamento, com esse congresso que é tão importante, com chave de ouro? Edson, no nosso país, mas isso é uma característica também que eu acho que se expande para toda a América Latina, todas as vezes que um grupo social marginalizado tentou ocupar um espaço ao sol, ele é brutalmente, né, rechaçado. A capacidade do nosso Estado de agir com violência contra o nosso povo é absolutamente aterradora, né? Então, veja, recentemente, Jacarezinho, né? A polícia entra no Morro do Jacarezinho e mata 27 pessoas sem ordem judicial, sem nenhum tipo de prova, e depois ainda decreta. E isso permanecerá em silêncio por 100 anos. Então, é isso que aconteceu conosco em 64. Está no contexto da Guerra Fria. No Brasil, então, vai ter um golpe das forças econômicas do nosso país, alinhado aos interesses dos Estados Unidos, né? E vai derrubar um governo, né? Os governos muitas vezes são derrubados por tanques, às vezes são derrubados em grandes processos midiáticos parlamentares, como recentemente foi derrubado o governo Dilma. Mas a brutalização que foi posta em pauta, né? A forma que a ditadura matou, sequestrou, né, brasileiros, impondo então um regime de silenciamento, né, de absoluta sujeição da nossa população, e com uma capacidade efetiva tão forte que a ditadura ainda conseguiu construir uma narrativa de que ela foi boa, né? Ela foi um desastre para a nossa sociedade, foi um desastre econômico, né? Os ditadores saíram envergonhados, né, e com suas mãos sujas de sangue, né, inclusive com genocídios indígenas. Inclusive, recentemente foi reconhecido, né, pela Comissão da Verdade vários genocídios indígenas. Inclusive agora o estado de Minas Gerais foi obrigado inclusive a indenizar, né, os Krenak recentemente pelos crimes cometidos durante a ditadura contra os povos indígenas. Veja que tudo é muito sistemático, né? Então, isso a América Latina sempre experimentou. É muito estranho, por exemplo, o exército brasileiro, que deve defender o povo brasileiro, né, ser responsável por essas atrocidades. O que está de errado aí? O que está errado, que nós temos que resolver, é como que nós deixamos isso acontecer. Como que nós podemos banalizar a violência? Como que um estupro feito de forma sistemática pelo Estado, que acontecia com as presas políticas, pode depois ser esquecido? Como que tortura, um crime brutalíssimo, pode ser esquecido? E mais incrível, como que a tortura pode ser inclusive usada depois, a partir de uma campanha midiática, para fazer uma apologia ao regime de exceção? Então, como pode pessoas vestir camisa com o Carlos Brilhante Ustra, um torturador contumaz, um assassino, né, de pessoas que morreram amarradas, né, morreram sob dor? E como é possível, por exemplo, os filhos do presidente, ou o próprio presidente, no dia da votação do impeachment, falar em nome de Carlos Brilhante Ustra, o terror da presidenta Dilma? Então, assim, usa o nome do torturador que torturou essa mulher, né, dentro do Congresso Nacional. Então, por que isso não se transformou, por exemplo, num crime de quebra de decoro parlamentar? Apologia à tortura, né? Então, nós temos que pensar o nosso passado. Nós temos que pensar a nossa memória
e construir, então, essa memória coletiva consciente dessas atrocidades, para que elas nunca se repitam. Eu vi várias vezes você falou assim, justiça e paz, né? A Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, que é uma dos entes, né, organizadores, das instituições organizadoras do Congresso, ela foi recriada pelo reitor da Pontifícia Universidade Católica, o Dom Moll, né, e pela Arquidiocese no ano passado, como uma forma de reminiscência ao enfrentamento né, que o Dom Evaristo Armes fez durante a ditadura, construindo, então, a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz de São Paulo para lutar por direitos humanos contra os crimes cometidos durante o regime de exceção. E um dos efeitos das ações do Dom Evaristo Armes foi exatamente escrever um livro, onde se narrou, por meio de documentos conseguidos, né, nos processos dos presos políticos, documentos que foram clandestinamente capturados, né, para que se publicasse o livro Brasil Nunca Mais, né, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Então, o livro do Dom Evaristo Armes, organizado por ele, é um livro documento para falar: olha o que aconteceu, saibam disso, e que nós possamos projetar um futuro diferente. Então, para que nunca mais aconteça. Né? Então, eu acho que são essas forças que têm que ser mobilizadas, Elis. A força, por exemplo, de conseguir fazer o triunfo da verdade. Porque hoje a verdade é muito relativa. Né? Ela não pode ser relativa, ela não pode ser relativizada. Existe uma verdade que precisa ser dita. Né? Então, hoje, as pessoas, por exemplo, esse negacionismo à ciência. Né? Então, dizem, eu não uso máscara porque eu não acredito. Não é por aí. Né? Ou eu não vou me vacinar porque eu não acredito. Dessa forma, essas pessoas estão pondo a vida dos outros em risco. Né? Então, esse eu não acredito, ou eu não quero, ou eu penso do jeito que eu quiser, cada um tem a sua ideologia, isso é insuportável sob um ponto de vista cultural, porque você pode até fazer suas escolhas, claro, mas você não pode pôr a vida dos outros em risco. Você não pode, por exemplo, negar a história e dizer que não houve tortura no Brasil durante a ditadura 64-85, né? Que não houve pessoas sequestradas ou assassinadas, porque houve. E tentar negar isso é agir na estratégia da guerra híbrida, como você mesmo tinha pautado, para conseguir construir a desinformação, né? A demagogia, construir cortinas de fumaça, né? e confundir. Foi isso que o presidente foi fazer na sessão da ONU. Ele foi confundir, né? Ele foi distorcer informações e faz isso com a maior serenidade possível. Isso não tem que passar por um julgamento. Nós não precisamos realmente medir as consequências desses atos e colocar essas pessoas sentadas nos bancos dos réus mais tarde, para que elas também possam se defender, mas para que a justiça possa apurar a verdade e que a verdade triunfe. Não? Perfeito. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Falamos aqui do 2º Congresso Latino-Americano de Direito, Memória, Democracia, Crimes de Lesa Humanidade, Justiça de Transição, Corrupção, Exceção, Diferença e Risco. Não percam. É um evento assim, que fora da linha, fora dessa linha do pensar que a gente está vendo agora. Interromper. Tem um site onde tem todas as informações do Congresso. O site é otempododireito.com. www.otempododireito.com. É o site que nós criamos para o evento. E com as informações do evento. Então... Bom, chegamos ao final agora de verdade. Lucas, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, meu amigo, meu professor. Eu acho que muito honrado. A gente pensar juntos é sempre melhor, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral.
E eu fico muito honrado e muito satisfeito de você ter estado sentadinho aqui para a gente poder trocar essa ideia. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos, né, os nossos ouvintes. Fico feliz. Bom, gente, chegamos ao final de verdade agora. Voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral, com a pauta super especial como essa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.